Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, minhas irmãs, nossa querida IBCG, estamos entrando agora na reta final da segunda revista desse ano. A proposta para esse ano, como os irmãos lembram, é de estudar o Velho Testamento e nós estamos chegando agora no seu final. Estamos hoje na lição 13, a lição sobre o livro do profeta Sofonias. Sofonias é um texto que é um livro que a gente, às vezes até pode dizer que ouve pouco falar. Contudo, ele tem grandes ensinamentos. A palavra de Deus, ela de fato fala conosco e traz uma mensagem muito forte, muito forte. E vamos hoje, com a permissão de Deus, fazer uma incursão no livro de Sofonias, do profeta Sofonias, e isso, claro, de uma forma panorâmica. Não vamos ser tão específicos, mas vamos fazer isso de uma forma panorâmica e vamos pedir a Deus que Ele nos conduza nesse sentido. Vamos orar, pedir a Deus que Ele nos guie, nos leve nessa incursão. Senhor, te louvamos, te agradecemos a oportunidade de poder estudar a Tua Palavra e de nos deparar com o livro do profeta Sofonias. Provisão do Senhor, providência do Senhor em nossas vidas e que de fato a mensagem trazida no livro venha morar em nossos corações e que venhamos a ser, Pai, de fato, transformados por ela. É em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Meus irmãos, começando pelas informações básicas, pelas informações gerais do livro do profeta Sofonias, a gente pode destacar alguns pontos. Por exemplo, a data do livro se referencia a mais ou menos 625 a.C., pelo menos a maior parte dos estudiosos concordam nessa data. 625 a.C. é a informação trazida inclusive na nossa revista. O autor, como nós já sabemos e o próprio nome do livro indica, é o profeta Sofonias. O profeta Sofonias, ao que tudo indica, quando lemos, por exemplo, o versículo 1 do livro do profeta, nós vemos que ele vem de uma linhagem real, ele tem uma linhagem nobre, ele aparenta ser familiar, um parente do rei Ezequias, por exemplo. Ele tem uma linhagem, digamos assim, real, ao que tudo indica, né? E o tempo do seu exercício profético, pelo menos ao que parece, é justamente o reinado do rei Josias. E possivelmente a sua mensagem, o momento em que foi escrito a sua mensagem, que é retratada aqui no seu livro, se deu antes daquele avivamento, daquele reavivamento que a gente pode perceber no reinado do rei Josias, quando ele se depara com a lei e ele vê que a realidade da nação de Judá ela está bem distante daquilo que foi trazido pelo Senhor na lei dada ali com Moisés ao povo. Então isso levou o rei e também o povo a se contristar com isso, e eles passaram por um momento assim de volta aos preceitos de Deus e de um avivamento considerável, certo? Esse é o Sofonias que nós vamos estudar desta feita, e o contexto que nós vimos é o do reinado do rei Josias, ao que tudo parece, e ele profetizou em Judá, como nós já deixamos até, de certa forma, claro aqui na explicação do contexto. Ele exerceu o seu exercício, exerceu o seu ofício profético, talvez possamos dizer assim, no reinado de Judá. O alvo da sua mensagem, segundo a revista, né, e é o que de fato nós podemos perceber na leitura do livro, é anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá. Inclusive, nós podemos trazer como palavra-chave do livro de Sofonias o dia do Senhor. Assim como em outros livros, por exemplo, em Amós, a gente vê essa expressão também sendo destacada, em Obadias, nós vemos isso também tendo uma certa ênfase. Aqui em Sofonias ele traz essa evidência, essa eminência, digamos assim, à questão do dia do Senhor.
E falando do dia do Senhor, nunca é demais a gente lembrar que ele pode, essa expressão dia do Senhor, ela normalmente é trazida em dois contextos, em dois sentidos. O primeiro é que um dia de consagração ao Senhor, é um dia em que se separa a consagração a Deus. Nós vemos esse sentido ao dia do Senhor. E também o sentido, que é um sentido que a gente vai perceber aqui no livro de Sofonias, do profeta Sofonias, que é de um período de ação incomum da parte de Deus na relação com os homens e, em especial, com o povo de Deus. Um dia de um acerto de contas, falando de uma forma bem simples, bem básica. É um dia que se refere ao acerto de contas de Deus para com a humanidade, para com o homem, e em especial, a gente pode dizer assim, com o seu povo. E esse acerto de contas, essa ação em comum de Deus para com os homens, normalmente quando nós lemos nos profetas, certo, no Antigo Testamento, a gente pode entender que ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto imediato, certo? É um aspecto de uma proximidade maior ao tempo ao momento em que foi escrita a palavra, a mensagem, mas também tem um caráter, junto desse caráter imediato, um caráter escatológico, um caráter futuro, um caráter vindouro, né? A gente percebe isso na maioria das profecias e na expressão dia do Senhor. Isso é algo também válido. Ele tem essa conotação imediata, certo? E também tem uma conotação escatológica, de um tempo vindouro, de algo mais na frente. É importante que a gente tenha isso em mente. E o versículo-chave, ainda nessa questão das informações básicas e gerais do livro, é trazido aqui na revista como o capítulo 1, verso 14. Eu queria ler com os irmãos, e ele diz o seguinte: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Esse é o versículo-chave que faz menção ao grande tema do livro, que é justamente o dia da ira do Senhor, né, esse acerto de contas, esse juízo de Deus vindo sobretudo sobre Judá. Embora a gente vai ver que ele se refere a algumas outras nações, mas é sobretudo algo referenciado a Judá. É uma palavra direta ao povo de Judá. Saindo dessa parte de informações básicas e gerais do profeta Sofonias, que inclusive Sofonias, ele tem, esse nome significa o Senhor guarda, ou o escondido do Senhor, alguma coisa desse, mais ou menos desse tipo. Quando a gente entra no livro, quando a gente começa a transcorrer a sua mensagem, nós percebemos uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio, ela começa trazendo uma palavra de reprovação, digamos assim, a Judá, mas também uma chamada ao arrependimento, e no final nós vimos uma promessa, certo? Uma promessa de bênçãos futuras, de reconciliação, de proteção, de comunhão com Deus. Então o livro, no capítulo 1, ele começa no verso 2. No verso 1 a gente vê as prerrogativas, as prerrogativas de Sofonias, que é onde a gente passa a entender que ele tem essa origem de família real, ele tem uma linhagem real, né? E a partir do verso 2, nós vemos ele começar esse raciocínio que a gente falou. Ele começa trazendo a destruição, falar da destruição vindoura de Judá. Ele traz uma mensagem em que ele fala que sobre o povo, sobre a nação de Judá, viria a mão de Deus, o pesar da mão de Deus sobre o povo de Judá. E seria uma destruição muito forte, algo avassalador. E ele traz as causas, digamos assim, dessa destruição, ele traz os motivos que levou a essa destruição. Um dos primeiros motivos que ele traz é a perversidade, certo? A nação de Judá, ela é reprovada diante de Deus pela perversidade que estava presente no meio social ali de Judá.
Também nós vemos sendo reprovado e sendo um motivo da destruição de Judá a idolatria. E é interessante que o profeta Sofonias ele traz pelo menos três caminhos de idolatria muito presente em Judá. Um era a adoração a Baal, certo? Baal era o deus da fertilidade dos cananeus e era uma divindade, digamos assim, que estava sendo, de certa forma, muito significativa, cultuada em meio ao povo. Também ele faz menção à idolatria aos exércitos do céu, ao exército do céu, que era adoração a corpos celestiais. O povo estava imergindo aí na adoração de corpos celestiais, na astrologia, e isso foi algo que trouxe a reprovação de Deus ao povo. E também ele cita nominalmente uma divindade chamada Milcom, ou em outra tradução, Moloque. Era uma divindade amonita que, na sua adoração, no seu culto, era muito comum o sacrifício de crianças, algo abominável a Deus, algo que aviltava a criação e o poder de Deus, né? E que o povo estava cultuando e cultivando essa prática em seu meio. Essas foram causas que fizeram Deus reprovar o povo e mostrava o caminho que o povo estava seguindo de idolatria. Também eles foram acusados, e foi motivo da destruição de Judá, a indiferença. O povo estava passando a ser indiferente a Deus, de maneira que eles parece que estavam vivendo de uma maneira que Deus era algo alegórico. Se tinha por prática uma vida que parecia dizer que Deus era simplesmente uma alegoria, uma ilusão. Algo que era imaginado, era apenas uma ideia. Indiferença a Deus. E também havia o motivo da apostasia, a reprovação por conta da apostasia, em que o povo ele passou a dar as costas para Deus. É um povo que viveu experiências maravilhosas com o Senhor, tinha uma história diferenciada em termos de relação com Deus, mas ainda assim esse povo decidiu, em diversos momentos de sua história, dar as costas a Deus. Isso foi mais um motivo da reprovação de Deus ao povo de Judá e da destruição sobre aquele povo. Isso nós vemos nos versos 2 a 18, certo? Nós vemos essa explanação sobre o porquê da destruição de Judá, da destruição e o porquê, quais foram os motivos da destruição de Judá. E nós podemos ver nos versos 15 a 18 o caráter dessa assolação, que ia ser total, ia ser uma destruição total, de maneira que o povo ia estar numa situação de fato deplorável. E os versos 15 a 18 diz o seguinte: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores. Ia ser uma destruição, uma assolação total sobre o povo. A reprovação de Deus ia ser demonstrada de uma maneira muito intensa ao povo de Judá. E isso nos chama muito a atenção quanto a considerar o Senhor em nossas vidas. Considerar a Deus, de fato, como Senhor de nossas vidas. Judá, ele foi relapso quanto a isso. Deu as costas a Deus. O povo praticava de forma muito fácil a perversidade. O povo passou a cair na idolatria. Passou a imergir em algo que desonrava a Deus de uma maneira
que se compara a um insulto. O povo caiu na idolatria e, além da perversidade e além da apostasia, o povo era indiferente. Vai ser que Deus ele não fazia nenhuma diferença na vida do povo de Judá. Então isso trouxe a destruição, e uma destruição repentina e total, muito intensa sobre o povo. No capítulo 2, logo no início, nós vemos aquela sequência que nós falamos no início, a próxima fase do livro. Nós vimos a destruição trazida sobre Judá e os motivos dela e o seu caráter. E aí no verso 2, nós vemos, no capítulo 2, perdão, nós vemos começar uma chamada ao arrependimento. Os versos 1 a 3, sobretudo, ele diretamente fala ao povo e chama o povo a um arrependimento, a sair dessa condição de indiferença, de apostasia, de idolatria, de perversidade, para de fato voltar-se ao Senhor. O capítulo 2, versos 1 a 3, diz o seguinte: concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Veja como Deus ele é misericordioso. Embora o povo estivesse numa condição calamitosa, espiritualmente, sobretudo falando, ele chama o povo ao arrependimento e chama o povo a voltar atrás naquilo que eles estavam vivendo. O Senhor chama o povo de Judá em seu amor, em sua misericórdia, ao arrependimento. E ele chama diretamente, e a partir do verso 4, ele diz: olha, eu estou chamando vocês ao arrependimento, e vocês precisam observar que a minha palavra ela é certa, e eu sou um Deus de justiça. E ele mostra a sua justiça aplicada às nações estrangeiras, às nações vizinhas. Ele chama o povo ao arrependimento e diz: olha para os vizinhos de vocês, observa bem o que irá acontecer com eles, o meu tratamento para com eles, frente à iniquidade deles. E aí, a partir do verso 4, ele vai falando de algumas nações vizinhas, da sua ação para com eles, e isso chamando o povo a observar, e isso levar eles, ao povo de Judá, ao arrependimento. Ele começa falando dos filisteus. Ele adverte que os filisteus sofrerão o juízo de Deus, e que, inclusive, o povo de Judá, num futuro, irá passar a tomar posse, a se apropriar do território dos filisteus. Depois ele prossegue e ele chama o povo a observar a palavra de Deus, o juízo de Deus dirigido a Moabe e a Amon, onde Deus ele reprova o desprezo dessas duas nações a Israel, frente às calamidades que o povo já passou e passaria por conta do juízo de Deus, como, por exemplo, na invasão do povo caldeu. E depois de falar de Moabe e Amon, ele vem também trazendo uma advertência sobre o juízo dele à Etiópia e à Síria, onde muito claramente o Senhor ele reprova a atitude soberba, o pensamento soberbo dessas nações. Então Deus chama o povo de Judá a considerar isso, a considerar a mão de Deus, o pesar da mão de Deus sobre essas nações, certo? Isso para que o povo se sinta ainda mais impulsionado a voltar-se a Deus e caminhar, trilhar um caminho de arrependimento. E aí no verso 3, no capítulo 3, ele começa agora a falar da sua ação e da sua reprovação especificamente a Jerusalém. Nos versos 1 a 7, ele acusa Jerusalém de rebeldia, ele acusa, no verso 1, ele acusa Jerusalém pela opressão por parte de seus notáveis, seus príncipes, seus governantes, ao invés de exercerem um papel de abençoar, de abençoadores do povo, eles estavam, na verdade, sendo agentes de opressão, oprimindo o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Então o povo é reprovado por conta disso. Deus também traz a acusação a Jerusalém por conta da infidelidade dos seus líderes religiosos.
os sacerdotes, os profetas, aqueles tidos como profetas, como sacerdotes, na verdade eram pessoas que olhavam só para o seu próprio umbigo, certo? E eles não, de fato, exerciam o papel que deveriam exercer em termos de intermediar o povo em relação à comunhão com Deus. Então eram líderes que se mostravam infiéis, que não exerciam o seu papel, não honravam o papel que deveriam exercer e eram infiéis. E isso também foi uma causa de reprovação, né, trazida por Deus a Jerusalém. E, por fim, nos versos 6 e 7, ele fala da indisciplina. E da forma que ele fala, é muito interessante a mensagem que Deus leva o profeta a trazer no tocante à indisciplina, demonstrar a indisciplina de Jerusalém. Versos 6 e 7 diz o seguinte: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Deus fala ao povo de Jerusalém que demonstrou o seu poder às outras nações, né, trazendo juízo, certo? Pesando sua mão contra as outras nações, e Deus fez isso no sentido de chamar a atenção do povo para que o povo de fato considerasse isso e trouxesse isso alimentasse neles um coração de fato temente a Deus. Mas Deus diz que ao invés de ter esse caminho, o povo decide se corromper. O povo, ao invés de olhar a ação de Deus em outras nações e ter isso por um sinal, por um aprendizado, por algo que lhe leve para mais perto de Deus, o povo, de fato, ele ignora isso e passa, de fato, a mergulhar numa corrupção ainda maior. Então, Deus ele mostra a justiça que há na destruição que haveria a Judá, que viria a Jerusalém. Algo que expressou e essa ação de Deus sobre o homem, ela expressa algo que é da justiça de Deus, é algo que, na verdade, nasce no fator e no atributo de justiça de Deus. Isso foi uma realidade trazida e demonstrada a Judá, especificamente a Jerusalém. E aí nós passamos pelaquela terceira fase daquela linha de raciocínio da mensagem do livro do profeta Sofonias. Nós vimos a destruição de Judá, a demonstração dos motivos da reprovação, o caráter dessa reprovação. Nós vimos aí o chamado de Deus ao arrependimento, certo? Inclusive chamando o povo a observar aquilo que ele estava tratando também com as nações vizinhas, né? E aí agora ele vem falar das promessas de bênçãos futuras, da reconciliação, de um novo momento, de um renovo, de fato, entre o povo de Deus, certo? A Judá. E é interessante o que o autor da revista, pelo menos o que a gente vê no ponto 4.2, certo? No tópico 4.2, é muito interessante o que ele traz de comentário sobre esse período, porque a partir do verso 9, capítulo 3, verso 9, nós vemos justamente a descrição dessas bênçãos futuras por parte de Deus. E ele traz um comentário aqui que é bem interessante. Ele diz, olha, o executor do dia do Senhor, segundo Sofonias, é o próprio Deus, apresentado como o rei de Israel. As características do Senhor enquanto rei de Israel, isso é referenciado nos versos 15 e 17 do capítulo 3 de Sofonias. As características do Senhor enquanto rei de Israel traduzem aspectos messiânicos encontrados em Jesus Cristo. Destaca-se a presença do Senhor entre o povo, purificando e salvando. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco, realizando esse aspecto da profecia de Sofonias. Além disso, a obra de Cristo na cruz também realiza os feitos do Senhor, enquanto rei de Israel, isto é, a vitória completa sobre os inimigos, inclusive a morte, cancelando toda a dívida do pecado, conforme Sofonias havia dito,
o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Isso tem lá no verso 15. Esse final das promessas de bênçãos futuras, como nós vimos aqui no comentário da revista, ela aponta para algo imediato como algo futuro. Nós vemos aí inserido nessa palavra, nesse trecho do 9 ao final do livro, de que a promessa da vinda de Cristo seria algo abençoador, certo? Seria algo que traria redenção ao povo. Nós vemos aí referenciado a questão do remanescente de Israel, que Deus ele iria preservar o seu povo, e esse povo ele iria viver um tempo de uma relação com Deus de fato de comunhão, né? uma relação com Deus totalmente ali transformada, e que nos faz entender, portanto, que não só temos essa visão imediata, como, por exemplo, a gente pode referenciar a volta do exílio, certo? Bem como o dia do Senhor, ele tem essa visão imediata, e a gente pode ligar esse dia do Senhor trazido aqui em Sofonias a, por exemplo, a invasão babilônica, certo? Da mesma forma, nós podemos entender que essas promessas de bênçãos futuras tanto pode se referir como a volta do exílio, a volta do povo, né, do exílio, como também a vinda de Cristo, onde de fato ele nos traz redenção, onde ele cumpre ali de fato algo que nos leva a sermos aceitos de volta na relação com Deus, de fato nos traz paz com Deus, seu sacrifício ali na cruz, sua crucificação, sua morte, nos traz de volta a uma relação com Deus. Mas também podemos imaginar essas promessas de bênçãos futuras em termos da sua segunda vinda, de fato a viver com o Senhor livre do mal, livre da perversidade. Também tem algo que a gente pode entender nessa perspectiva, nesse aspecto do juízo final, do dia do Senhor, em que haverá julgamento para aqueles que não se arrependeram, e para os santos de Deus será um dia de gozo, de alegria, de fato comunhão íntegra com Deus, certo? Então, essa é a linha de raciocínio do livro do profeta Sofonias, e ele segue isso de uma forma assim muito clara, e nos faz refletir em termos conclusivos sobre algo que é muito presente e chama muita atenção no livro, que é o arrependimento, o caminho do arrependimento frente à mensagem do Senhor, frente à verdade da palavra do Senhor. Esse livro ele nos chama ao arrependimento de uma forma muito interessante. A gente vê que a condição de Judá, naquele período, era uma situação bem caótica. O verso 12 expressa do capítulo 1, verso 12 do capítulo 1 expressa isso muito bem. Ele diz o seguinte: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. A indiferença que nós citamos no início era tão grande em Israel que o povo vivia de uma maneira em que parece que Deus não existia. Era uma indiferença enorme. Era uma situação de fato espiritual muito triste, muito fraca. Era uma espiritualidade muito débil que Judá vivia. E Deus, ainda assim, na sua misericórdia e seu amor, ele veementemente chama o povo ao arrependimento. Esse texto do livro do profeta Sofonias nos faz pensar nisso, em que há, de fato, um caminho para se chegar a Deus. E esse caminho, ele passa inevitavelmente pelo arrependimento. Tanto João Batista, no Novo Testamento, como Jesus Cristo, eles iniciam, e o Evangelho de Mateus é muito claro quanto a isso, o seu ministério trazendo essa ênfase: arrependei-vos. De fato, precisamos pregar a mensagem do Evangelho, ensinar a mensagem do Evangelho,
falar do dia do Senhor, falar do juízo de Deus, falar da misericórdia, do amor de Deus e chamar todos ao arrependimento. Que isso, de fato, irmãos, esteja também presente em nossas vidas, não só pensando no outro, mas em nós, que estamos vivendo. Será que estamos como Judá, fazendo de Deus algo meramente idealizado? Será que temos sido indiferente a Ele? Se sim, que nos arrependamos, nos voltemos a Ele. De fato, venhamos levar essa mensagem, a palavra do Senhor, aprender com a mensagem de Sofonias e que não sejamos de modo nenhum aqueles que têm um coração pedrificado diante de Deus, mas que nós nos dobremos e trilhemos cada vez mais esse caminho de arrependimento e de busca e de volta aos preceitos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conduza e que essa palavra venha encontrar morada em nossos corações e nos leve a uma transformação, a uma adoração ao Senhor ainda mais autêntica, verdadeira. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo dele nos conduza e aplique aos nossos corações e que isso transforme em algo prático em nossas vidas. Amém? O Senhor nos abençoe e nos conduza. Amém.